Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o complemento da descrenciologia dentro da autocogniciologia. Descrenciologia é a ciência que usa a técnica da descrença, não acreditar em nada nem em ninguém, mas fazer experiência por si mesmo, por si próprio, pessoalmente. Então, o complemento da descrenciologia é a autopensionização cognitiva ideal, capaz de ampliar e aprofundar a experiência pessoal. É gerada pelo princípio da descrença, empregando a racionalidade, a coerência, a lógica, a inteligência, o autodiscernimento e a criticidade, quanto à priorologia. Eu coloquei entre parênteses uma série de considerações para mostrar o sinônimo de cada coisa dessa que nós falamos. Agora, na fatologia, a convicção teática a partir da descrenciologia, o princípio da descrença com base na autopesquisologia, a proposição fundamental e insubstituível das abordagens da conscienciologia. Não acreditar em nada, nem em ninguém, nem no que eu estou falando, nem no que aquilo que vocês estão lendo. Faça a sua experiência pessoal. Agora, a razão pessoal, o raciocínio reflexivo, a racionalização sobre tudo, a reeducação consciencial, a autopesquisologia em primeiro lugar, a refutaciologia prioritária, os nexus magnus, a supercoerência dos nexos. Eu quero dizer que aqui tem duas vezes a palavra autocoerência. Os originais eles já foram expurgados dessa segunda. Agora, nós temos aí uma série de logias e falamos aqui. O complemento da descrenciologia é indispensável para a completude da racionalidade ou racionalização da consciência lúcida quanto às experiências evolutivas, cosmoéticas, nesta dimensão intrafísica. Como encara você o princípio da descrença? E quanto ao complemento da descrenciologia, você o aplica com alguma convicção lógica, teática? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 3 páginas, 40 logias e 6 máximos. Agora, a Rosa, se quiser, pode trabalhar na holotecologia, que faltam só 3. Agora, eu vou aqui responder alguma coisa que nós já recebemos. Estou desempregada e moro na Espanha e me identifico muito em atender pessoas. Estou buscando trabalho, mas não tenho muito claro sobre o que quero. Ora, examinando bem para você, a gente recomendaria que você procure aí na Espanha ser cuidadora, atender, por exemplo, pessoas idosas. Isso aí dá alguns bons euros por mês e é muita gente. Eles estão precisando de moças, de senhoras, para tomar conta de pessoas idosas. Principalmente na Espanha, são aquelas pessoas idosas que andam com bengala. É muita gente que precisa. Então, eu estou dando só uma opinião. Já que você gosta de atender pessoas, vamos ser cuidador. A cuidadologia é uma coisa boa. Um dia desse eu vou trazer aqui o verbete sobre esse assunto. Outra pergunta. Chego a treinar o EV até 3 horas por dia. E anoto tudo. Isso há 3 meses. Ainda não consegui instalar o EV. Quer dizer, ele treina o EV, a pessoa, mas não consegue. Isso é demorado mesmo? Olha, depende da pessoa, né? E algumas vezes sinto uma forte tensão na nuca. O que é isso? Aí explicou tudo. Tensão na nuca é o chakra secundário nucal. Todo assédio interconsciencial bate na nuca da pessoa. Principalmente quando o negócio é grosso. Quando está começando, quando a coisa já vem de muito tempo e a pessoa mesmo não combateu o assédio. De modo que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: exteriorize energia na hora que você estiver praticando isso aí e abençoa o mundo inteiro com a humanidade toda e a para-humanidade, para envolver os assediadores ou as conceneres que estão em torno de você. Isso aí é concener, é uma consciex energívora. Ela é doida, ansiosa, ávida por energia de pessoa humana. E está chupando, vampirizando, absorvendo as suas energias. O processo é esse. De modo que, olha bem o processo, que isso é assédio. Agora, ó, eu estou aqui
com essa revista dessa semana. Veja que está com vingança na capa. Agora, na antepenúltima página, tem aqui uma seção do Gutsu, que é a coisa mais braba que eu já vi escrita esse ano em qualquer coisa do Brasil. Eu vou ler para vocês, com a permissão de vocês, se vocês quiserem, um pouco, algum trecho do capítulo dele aqui. O negócio é sobre a politicologia com o poder judiciário criminoso do Brasil. Quer dizer, nós temos no Brasil atualmente, os três poderes estão se digladiando. Tudo indica que quando a terra fica sem lei, nós estamos caminhando para uma guerra civil. Agora, a anomia. Agora, veja, a maior prova do assunto até o momento é isso aqui. É o poder judiciário delituoso, criminoso. É o que está acontecendo no Brasil. Então, o Gutsu escreve o seguinte: 100 assassinos. Esse é o título do artigo. Quando se dizia em política que o Brasil só dá ladrão, já era. Só dá assassinos, homicidas, matadores. Os ladrões deixaram de ser o que há de pior realmente na lista de candidato a prefeito e vereador. O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Alberto Mota Moraes, só no estado do Rio, ele afirmou: há pelo menos 100 candidatos às próximas eleições que são acusados de homicídio ou já foram condenados por ter matado alguém. 100 candidatos assassinos. O interessante é que o desembargador Moraes, ao fazer essa revelação ao público, não estava reclamando das recentes decisões das nossas Cortes Superiores de Justiça, não. Entende? Ele apenas está querendo, permitindo as candidaturas desse tipo, como proíbe que os tribunais eleitorais informem ao público sobre as fichas criminais dos candidatos. Ele só citou 100 envolvidos em assassinatos porque precisava justificar a instalação de um detetor de metais na entrada do Tribunal Regional Fluminense. Por isso, pede o desembargador, como já foi notado, a presença de pistoleiros no recinto do tribunal. Tanto que é tirar o povo que anda armado lá dentro. Não é preciso ser doutor em matemática para deduzir que nunca tivemos, como diz o Lula, nunca em tempo algum na história deste país, tantos homicidas disputando um cargo público como agora. A presença, então, desses processos, dessas pessoas, são as consréus que eu falei no Homo sapiens reurbanizado de há alguns anos. Estão chegando com toda a força. Já pegaram os três poderes, já tem gente do Tribunal Superior da Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral que estão permitindo umas coisas dessas. Sem dúvida, como se vê, ele fala, subimos de patamar. Além de indivíduos acusados de peculato, extorsão, corrupção passiva ou ativa e outros delitos que caem no campo genérico da ladruagem, nossas listas eleitorais se veem enriquecidas agora por assassinos. Quer dizer, o Paulo Maluf ficou para trás, já foi superado. 380 mil candidatos a eleições, 5.500 municípios brasileiros. Nunca tivemos na história desse país tantos homicidas disputando um cargo público. Quer dizer, se só no Rio tem 100, pensa bem esses outros. Quantos milhares nós devemos ter no Brasil de assassinos que estão aí para liderar as leis e a administração do país? Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, são os que estão enrolados com isso. Então, conclusão de tudo isso. O narcotráfico, o dinheiro do narcotráfico, está comprando todo mundo. Esse povo está comprado. Então, veja bem, ser condenado até as últimas instâncias só permite aquela pessoa que seja. Eles não condenam ninguém. Agora, nem o Lula sabe o que está se passando no país, que não lê livro nenhum. Até lá vale tudo, inclusive continuar matando gente. Isso ele está falando. É uma glória, uma exibição impecável da majestade da justiça brasileira. Nunca foi tão ruim no Brasil. Decidir contra a opinião pública, eles chamam que isso é o preço da democracia. Não cabe ao eleitor nem mesmo o direito de ser informado sobre os antecedentes criminais de quem lhe pede o voto. Você não pode perguntar, veja, eu tenho uma pessoa que eu vou fazer um negócio com ela, eu quero saber às vezes tudo sobre ela, agora eu vou votar numa pessoa que vai dirigir a gente, e não posso saber se o cara está condenado? Gente, é um absurdo disso.
Nem nas épocas das nações e dos poderes, das autoridades doidas da história da Terra, eu nunca vi uma coisa dessa, tão avançada. Isso aqui está naquele nível das gestante bomba, dos matadores de tudo quanto é jeito. Agora, então, veja. Candidatos com ficha suja. O fato é que existe algo profundamente errado com o sistema legal que permite a presença de 100 assassinos nas listas eleitorais só do Rio de Janeiro. Eles vão deixar a política cada vez mais aberta aos criminosos? Na minha terra, isso é terra sem lei. É faroeste. Eles querem o quê? Querem instalar a guerra civil no Brasil? Os 3 poderes desse jeito? Gente, vamos pensar bem isso, que é uma coisa absurda. Outra pergunta. Me disseram que numa tertúlia passada você falou que se alguém quisesse estudar no evoluciólogo, ele deveria estudar Sérgio Vieira de Mello. Você poderia confirmar se foi isso que você disse? Sérgio Vieira de Mello, eu estou falando como um exemplo dos brasileiros, porque esse homem fez força para ajudar os outros. E aqui no Brasil ninguém quis escrever a biografia dele. Foi uma mulher lá fora que pegou, que gostava dele, que vai escrever a biografia. Nós temos isso. O herói aqui é massacrado. Mesmo quando o cara fez tudo aí, se não tiver cuidado, ele é degolado. Outro. Como o tema hoje é descrenciologia, tirei fotos Kirlian. Lá aparece que estou com muita perda de energia. Realmente me sinto cansado. Pergunto, como poderei resolver isso? Acho que até os meus EVs estão sem energia. O que fazer? A primeira coisa, procure dormir bem, se alimentar melhor e mexer com o estado vibracional para limpar o seu ambiente. Pelas coisas que eu estou sentindo aqui, tem alguma coisa no seu holopensene que não está bom. É bom urubu-servar, o holopensene, a atmosfera, o meio ambiente que você está, onde você dorme, tá? Agora, eu queria falar para vocês que nós temos aí um amigo nosso que já arranjou vamos dizer, autorização de Brasília para nós instalarmos aqui em Foz, e ele deve mudar para cá com a família, a Rádio Educativa 211 de Foz. Nós temos 3 emissoras de rádio aqui, mas não tem rádio educativa. Ela vai começar com 300 watts e depois vai alcançar o Brasil inteiro. Dentro de 4 a 5 meses ela já deve estar funcionando. O problema agora é só de papelada. Sobre dinheiro, essa coisa, não se preocupe, que a coisa está encaminhada. Agora, e eu quero dizer que para já dar força e nós nos encaminharmos para o processo, toda segunda-feira do Aravante já vai ter tertúlia. É todo dia, tá certo? De modo que aqueles que estavam com boa vida, quer dizer, os garçons que estavam na boa vida da segunda-feira, acabou a folga dos garçons. Segunda-feira próxima tem tertúlia. De modo que vamos estudar isso. A rádio educativa, nós já temos a terceira mídia do processo da tertúlia. É a tertúlia cara a cara, a tertúlia online e a tertúlia radiofônica. Falta agora a TV. Já tem o nosso amigo que já quer levar a TV para um local, mas ainda é pequeno a área. Geopoliticamente, o universo ainda é pequeno, mas para começar, já tem uma aí, que já mandou falar para nós que quer. Mandou pedir autorização, porque ele já está irradiando lá o programa dele. Então eu falei que pode colocar. Agora, para nós, a televisão, ele lá ainda, ele vai fazer isso, parece que é uma vez na semana, e é um horário fora desse nosso. Para nós, o ideal seria fazer do nosso horário, todo dia, ao vivo. Isso é melhor do que o registro através da gravação. Mas para começar então, tudo indica que nós já temos as 4 mídias já funcionando antes do tertuliário. Vocês já viram também que o tertuliário já está começando com a cúpula. A cúpula está começando a chegar lá. De modo que vamos entrar nessa. Agora, é preciso da gente falar alguma coisa e levar o nosso tijolinho na construção da defesa desse país, para isso aqui não ser entregue para os marginais e narcotraficantes. Afinal de contas, os toxicômanos não podem estar dirigindo no Brasil. E há muita gente que é tóxico por aí, né? Você sabe. Inclusive, nesses poderes, deve ter muita gente lá que é doida.
Ou a pessoa está vendida, ou ela usa cocaína, alguma coisa tem, ou bebe demais, para receber essas coisas todas, porque estão assim, ó, os homens, estão assim com os homens. Porque senão não daria essas coisas do tribunal, poder judiciário, entregas baratas, ir para a sarjeta desse jeito. Está tudo errado, né? Então é necessário que a gente fale aqui e que a gente até exponha mesmo esses assuntos para o povo estudar. Pelo menos a gente, se cair, nós temos que cair de pé, mostrando que a gente está lutando, está mostrando a realidade. É igual o gato, por isso que a gente mexe com o gato. Gato, você joga ele de qualquer maneira, ele cai em pé. Isso é 7 vidas, né? Dizem que é 9, né? Depende da pessoa. Parece que depende da raça. Tem uns que são de 9. Agora, quem é que está com o micrófono? Vamos ver. Não tem ninguém? Então vamos... tem o William, o Guilherme, o Wilhelm, vai falar. Professor, eu tenho uma série de dúvidas, mas durante a tertúlia eu ver se eu esclareço ou pergunto. Mas a primeira delas é a seguinte: lá na fatologia, sim, o professor coloca ali na segunda para a terceira linha a proposição fundamental e insubstituível das abordagens da conscienciologia. É o princípio da descrença. É o princípio da descrença. A seguida, lê o que é que eu escrevi antes. Eu olhei ali. Então, olha, aí a já... maioria das pessoas que vieram para Foz não estariam aqui comigo se não houvesse esse princípio da descrença. E eu sei por causa das confissões individuais que eu às vezes recebo. Você sabe que às vezes eu tenho uma espécie de confessionário, né? O povo fala para mim aquilo que os outros não sabem. Então, a minha ABI, o serviço de inteligência é terrível. Quase sempre eu sei de muita coisa. Eu não falo nem 80% daquilo que eu falo. Eu acho que não chega nem a 70% daquilo que eu sei. Entende? Então, muita gente está aqui por causa do princípio da descrença. E muita gente chega aí todo dia. A semana passada mesmo eu tive algumas pessoas do Espiritismo que chegaram aí por causa disso. Não, nós queremos por causa do princípio da descrença. Porque acaba a demagogia, acaba a falácia, acaba o processo da canga intelectual na pessoa. Ela tem liberdade absoluta, democracia total, para ela decidir o que ela quer. Então o princípio da descrença, eu acho que é a base de tudo. Agora, devido a usar esse princípio da descrença, foi que me mataram muitas vidas. Então eu estou falando isso tudo do Brasil, estou falando dos narcotraficantes, estou falando das consréus, mas veja, nós nunca tivemos tanta democracia na Terra. Agora, para mim, foi a explosão demográfica que permitiu isso. Porque não dá mais para segurar. Quando a população era pequena, dava para segurar todo mundo no curral e matar aqueles que a pessoa não gostava. Mas veja, tentaram fazer isso ainda na Segunda Guerra, não conseguiram. Acabaram com os nazistas. Eles quiseram fazer isso. Então veja, na ocasião lá que acabaram conosco, é justamente isso. Então, uma população grande é um paradoxo terrível. Você não segura o povo. Quando o povo começa a saltar pelo ladrão, não tem mais lugar para segurar. Não há jeito de segurar. Entende? Então, nós estamos nessa fase da explosão demográfica na Terra. Isso faz pensar. Faz. Eu tinha encafifado em função do insubstituível. Mas o professor liquidou. Não, liquidou a fatura. Até o momento é insubstituível. Alguém tem alguma coisa para substituir o princípio da descrença? Não, concordo. É o princípio do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Vocês acham? Não é. É o crucifixo que eles usam na parede? Com certeza não. Uma vergonha, né? Enfim, vamos ter pensamento positivo em cima desses magistrados, os jurisconsultos do Brasil, eles precisam. Seja eleitorais ou seja do Supremo. E seja das outras pequenas instâncias. Nós precisamos disso. Pensar positivo para ajudar esse povo. Agora, temos que primeiro falar as coisas todas, do jeito que eu falo. A gente ajuda, mas faz o diagnóstico das doenças. Professor, no livro do Descartes, aquele onde ele fala das meditações dele, sim, e ele faz uma proposição inicial lá, como se houvesse um anjo maligno, é uma situação mais psicológica, onde tudo que ele viu até o momento era falso. E ele se propõe então a olhar o mundo do zero
e até descreve esse contexto lá, e ele começa a fazer uma análise de tudo, e ele chega a tal da observação lá, de que a única coisa que eu tenho certo, de onde eu posso partir, é que eu existo. Aquela história do eu penso, logo existo. Sim. Esse aí seria poderia dizer que pelo menos essa isso aí parte... é apelação literária, né? Você entende Nada isso, mais professor? que isso. É. A única coisa mais séria não é que eu existo, é que eu sou autoconsciência e tenho discernimento, sei o que eu quero. Isso é muito mais sério. Pensa nisso. Nós falamos aqui, eu falo minhas coisas com convicção. Eu não tenho dúvida sobre aquilo que eu estou trabalhando. E nem tem muita coisa para me arrepender de nada. Eu faço o que eu posso. Você não faz aquilo que você quer, o ideal. Você faz aquilo que você consegue. É o que você obtém. Agora, eu também não quero consertar os males do cosmos. Eu não tenho essa pretensão. Eu faço o que eu posso. Dentro da minha jurisdição pequenininha. Aonde eu posso atuar. Mas veja, isso é muito mais sério do que esse negócio. Descarte o Descartes, que ele já era. Tá bom. Você sabe que o francês é Descartes, né? Descartes. Tem um S ali. Tem um S ali no meio. Ali. E outra coisa, professor. Existe uma ideia também que é a metacognição, que é você pensar sobre como você pensa, ou como você define o seu próprio raciocínio. Eu não sei se a metacognição ela seria um sinônimo de autocognição ou não. É uma autocognição avançada. A máxima que você consegue no momento evolutivo. É a meta. Tudo é processo de semântica, né? É o problema que a gente usa aqui, o processo dos prefixos. O que você quer com isso? Não é isso? E eu não sei se poderia ser citada a metacognição na fatologia ou não. Sobre a pessoa. A metacognição eu já usei muito aí, muita coisa. Agora eu gosto mais de megacognição. Mega 1 milhão de conhecimentos simultâneos sobre aquele tema. Então é maior, né? Agora a meta apenas mostra a transcendência. A paracognição é a mesma coisa de metacognição. Metapsicologia e parapsicologia é a mesma coisa. A metapsicologia foi muito usada em Portugal. A parapsicologia foi muito usada na França. Entende? Charles Richer é que arranjou esse nome. É a vida. Tudo é processo semântico aí no caso. Isso é da conformática. O que você acha? Qual o próximo? Alguns aqui já foram resolvidos no meio do caminho, mas ainda tem mais um aqui. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Algumas já não tem mais. Algumas já não tem mais. Agora ainda uma ajuda aí, professor, na exemplologia. Eu gostaria de entender um pouco melhor, para diferenciar melhor a questão da descrenciologia, lá, o complemento da descrenciologia básico e o avançado. O complemento da descrenciologia básico. O aplicado por meio do trinômio, racionalidade, autocoerência e lógica. Complemento da descrenciologia avançado. O aplicado por meio da inteligência evolutiva teática. A inteligência evolutiva é uma das coisas mais difíceis que tem. É o que a gente tem alguns pródromos, alguns lampejos, alguma coisa está começando a nascer na nossa cabeça. Que é o que falta na eletronáutica, no cientista convencional. Ele não tem inteligência evolutiva. Muito embora eles estudem a evolução, Charles Darwin criou até um problema que ainda está se discutindo até agora sobre a evoluciologia, mas eles não entendem nada de parapsiquismo nem das outras dimensões. Já arranjaram até uma opção de coisa para falar em outras dimensões, mas tudo furadão. De modo que os furos são enormes. É o que chama, né, o black hole. Né? Professor, aí nessa questão da exemplologia, a princípio a gente pode considerar que tudo que existe, existe em alguma porcentagem, alguma quantidade. Então, poderia dizer que mais... Exemplo, mas você é singular, não tem ninguém igual a você. Concordo. Sem exceção. É só ele. É só ele. Não reclamem que todos vocês são singulares, né? A hora que tem muita exceção, vira regra. Então isso aí também vai por água abaixo. Hoje eu estou dando umas, vamos dizer, de maiêutica, tá certo? Tá certo. Viva Sócrates. Mas então, professor, ali no raciocínio da exemplologia, a gente poderia considerar que uma porcentagem ainda aqui pequena de inteligência evolutiva teática
Se é que dá para se dizer já isso. engole a outra que é Já engole. desconhecida, que ignora, que é zero à esquerda. Como não tem nada? Em terra de cego, quem tem 1/4 de um olho é o rei. Então, agora, a racionalidade e a autocoerência lógica seria, então, um passo inevitável para a pessoa chegar até a inteligência evolutiva. Mas se ela chegar até alguma porcentagem da inteligência evolutiva, aqui, vale mais do que esse vai trinômio. No Instituto Médico Legal, tem aquela opção de cadáver deitado. Faz assim, pronto, deixou de ser cadáver. Ele é superior aos outros, virou gente. Está entendendo? Entendi. Então veja, um suspiro de inteligência evolutiva, né? Tem seu valor. Entende? Nessa nossa condição aqui, nessa dimensão. Um cadáver que suspira, ele voltou à vida. Só fazer isso. Pronto. Pensa nisso. Professor. Agora, eu tenho falado para os meus colegas de medicina que agora estão apresentando lá no Telecine a Cross Jordan, que é o negócio do Instituto Médico Legal. Tem muita bobagem, mas eu estou tentando ver, com muita paciência, que eu sou mal feita, a série é mal feita. Mas agora estou tentando ver para me ver as novidades. Faz tanto tempo que eu não estudo medicina legal, nada. Eu estou precisando de me atualizar, porque esse negócio avançou muito, né? E eu não, eu tenho meio século de atraso nisso. Você sabe que eu estudei muito medicina legal, com as coisas todas. Mexi muito com cadáver, esse negócio todo. Sou especialista em defunto. Sei enterrar, sei desenterrar, sei fazer, cortar tudo do início ao fim, achar tudo. Sou especialista. Eu trabalhei nisso. Trabalhei para ajudar as consciências. Agora, tudo começou o dia que eu entrei no departamento de anatomia e que tinha um cara enforcado lá. Agora, o cara tinha enforcado na antiga penitenciária, na masmorra, que era um presídio lá. E aquele lugar lá era a masmorra, que é onde foi colocado. Então eu vi o sujeito enforcado e falei assim, eu vou começar a trabalhar aqui. Agora, o pior da história. Primeiro dia que eu vou trabalhar na necrópsia, entende? Com um negócio mais sério, chega lá, era um cara que eu conheci. Eu sempre dava alguma fruta para ele, alguma coisa na rua. Era uma figura popular de rua. E a gente abriu, meu amigo. Agora eu vi que a dona lá, Cross Jordan, na hora que ela vai fazer lá, que o cara manda ela fazer, era um camarada que ela gostava dele, um grande amigo de infância. Agora, num dos capítulos dela, mas é o meu caso. A mesma coisa. Mas então, Cross Jordan, Instituto Médico Legal, de cadáver. Entende? Agora, é interessante, eles estão com os processos muito avançados disso. E isso é importante para a gente estudar a conscienciologia. O processo, você está entendendo? De defunto, o cadáver. O povo não gosta que use a palavra cadáver, são os corpos. É os corpos. Eles não gostam da palavra cadáver. No entanto, é cadáver mesmo, não tem saída. Mas fala aí, por favor, que eu te cortei a palavra. Eu sou sem educação, você sabe. Tá, tudo certo, vou pensar mais aqui depois. Ah, é? Ah, eu te parei um pouco aí com o negócio não. Então foi bom. Retiro o que eu disse. Não sou sem educação. Professor, eu só queria entender melhor a questão da definição do complemento da descrenciologia. Então, o complemento da descrenciologia seria a contrapartida na pessoa ou o efeito do princípio da descrença na pessoa. Da inteligência nela, o princípio da inteligência evolutiva nela. Qual que é a inteligência que ela tem? O auto-juízo crítico contra a priorologia. Por exemplo, não adianta nada você ter um princípio da descrença se você não sabe usar. Sim, seria. O que você faz com isso? Seria a experimentação da pessoa do. Agora, na vida, a maioria é assim, né? Pois é, isso que Quase sempre os complementos eles são práticos, objetivos. Mas... A pessoa, primeiro, ela entende teoricamente aquele conceito, aquele construto, mas depois, para aplicar aquilo, ela tem que ter uma teática, né? Porque, teoricamente, a maioria dos conceitos ou proposições da Conscienciologia, o que interessa mesmo seria esse complemento, que seria a parte vivencial. Mas a Conscienciologia é muito importante a gente falar aqui, porque ele embasa tudo nesse princípio. O princípio da descrença embasa tudo que nós fazemos. Sim, e outra coisa, todo mundo morre de medo dele, isso é ótimo. É só você falar em princípio da descrença, a maioria recua. Agora, se a pessoa... Se ela vem para dar um jeito igual que aconteceu aqui há muito tempo do CAEC,
Não, mas você podia minorar, otimizar, diminuir esse conceito tão draconiano que você está mostrando. Não acredita em nada, nem em ninguém, nem naquilo que você fala, nem naquilo que você escreve. Não pode pôr isso na metáfora assim, é assim que a gente foi para a baratosfera. Nós temos que ser glasnost, transparente, falar a verdade, mostrar a realidade como é que é. Se não for, como é que vai ser? Entende? Então, é aí que vem esse princípio da descrença. Que nós pudermos estudar para falar. E outra coisa, quando uma pessoa entra nessa, eu falo assim, por exemplo, onde é que você trabalha? Eu posso levar esse meu princípio, esse meu plástico para lá? É um plástico. Eu vou pôr na parede, não tem nada de mais plástico. Você já viu isso em algum lugar? Você já pensou, precisar ter isso no Tribunal Superior da Justiça? Em vez de pôr o crucifixo, colocar princípio da descrença. Para haver debate, para haver refutação, confutação, para haver questionamento. Sabe? Você não acha? Professor, e o senhor falou que o senhor fazia as necrópsias para ajudar as consciências. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Que o cara está lá preso, eu começava a mexer no corpo, vinha os amparadores e levava o sujeito. Ah, ele ficava preso dentro do... Agora, o pior da história foi isso. Foi uma moça de 18 anos que suicidou. Loura, linda. Isso na zona boêmia de Uberaba. A hora que você cortava ela assim, saía a gordura toda dos peitos dela, tudo quanto era. Porque a mulher tem o panícula de pose. Sim. Agora, teve um colega meu que falou, não, eu não fico aqui. A moça lindérrima suicidou. Por paixão na zona boêmia. Possivelmente um gigolô, alguma coisa nesse sentido. Apaixonada pelo cara. Suicidou. 18 anos. Agora, era pessoa muito bonita, que veio de fazenda, não tinha muita instrução, não era uma pessoa sofisticada, é aquilo que o americano chama de naïve. Muita gente suicida por naivete, ou seja, por ingenuidade. Você está entendendo? É muita gente assim. Falta de experiência. Essas pessoas precisam de fazer viagem. Eu paguei viagem para várias pessoas desse jeito. Elas melhoraram, evitaram o suicídio. Na viagem a pessoa vai conhecer outras coisas, outros costumes, outros usos, outra cultura, outro interesse. Você está entendendo? Sim. Aquilo amplia. É. Agora, isso é troço terrível. Tem um colega meu que nem quis ver. Já pensou? A dona lindérrima, você partia ali em 2, 3, 4. É o homem. E outra coisa. Vamos por parte. O Jack Stripador já falava isso. Vamos por parte. A necrópsia é isso. Necrópsia é a mesma coisa que autópsia. Só que tem que quer dizer cadáver. Necrópsia. É quando a gente corta o cadáver. Mais... Eu estou falando para ficar bem claro. Porque o nome certo é necrópsia. O mais certo é necrópsia. Ah, então tá. Obrigada. Mas está claro? Sim, obrigada. É a vida. Professor Waldo, o senhor coloca ali o senhor até falou agora sobre questão de entendimento teórico, a pessoa precisa primeiro entender teoricamente um conceito, tudo. É 1%. 1%, né? E o senhor fala na fatologia ali, a condição na terceira linha de baixo para cima, a experiência cognitiva, né? Dentro de uma frase maior. Eu queria entender o seguinte, a gente pode entender que a pessoa, o teoricão, por exemplo, é aquela pessoa que ela só fica na experiência cognitiva ou ela nem chega nisso? É isso que eu queria entender. Não, ela chega na cognitiva, mas ela não vê os desdobramentos do processo teórico. Que ela não vê a pragmaticidade. Ela não vê a praticidade da coisa. Ela não vê a vivência daquilo. Então, veja, querendo ou não, ela está sempre em zero. Ela ficou só deduzindo alguma coisa, confabulando consigo mesma, tendo algum solilóquio, fazendo uma elucubração, como nós chamamos. Então, ela ficou lá no fundo, é o achismo. Ela não saiu para um processo nem empírico de pesquisa. O empírico que eu estou falando quer dizer um processo bem primário de pesquisa. Ela não assumiu isso aí. Então, veja, ela é zero à esquerda, ela não vale nada. Não, sabe por quê? Porque às vezes eu vejo assim, a questão do entendimento teórico, quando cai a ficha, que a gente chama, parece que chega num ponto que não tem como mais você ficar na teoria se você chega naquele agora, ponto ali. Existe uma coisa, Max, que a gente não pode esquecer. Você falou do povo que vem pela teoria do 1% para depois chegar na prática. Agora, tem a maioria
desde a antiguidade, entra pela prática, pela vivência. Mas a teoria, eles não sabem. Então, é uma pessoa que fica amadora. Ela nunca vira profissional. Que é o caminho inverso, você está entendendo? Então, por exemplo, o cara do artesanato. Aquele que passou de pai para filho, uma tradição. Às vezes ele não estudou a teoria científica, lógica, racional, para aplicar naquilo. Você olha lá no Globo, todos aqueles negócios, Globo Rural, por exemplo, e as coisas que eles fazem no Brasil inteiro. Vai lá, sempre a dona, geralmente é uma mulher, mas às vezes tem homem também. A maioria é mulher. Então sempre uma mulher falando de outra. E ela está mexendo no tacho. Não, e aqui é o doce, não sei de quê, tal. Entendendo? Mas tem uma opção de coisa ali que ninguém fala nada. Às vezes estão exaltando um doce que está cheio de colesterol, ninguém mostra isso. Por quê? Não houve estudo da teoria. O negócio vem do século XVII para cá. A família está fazendo aquilo o tempo todo, um passando para o outro, sempre a mesma coisa. Você está entendendo? Eu já conheci gente que agora, na segunda metade do século XX, que era 100% favorável ao carro de boi. Não queria saber nem de motoca, nem de bicicleta, nem de carro, nem de caminhão, nem de carreta, nem de trem, nem de avião. Era o carro de boi. Você há de ver a minha discussão com essas pessoas. Então, raciocínio contrário também, para a gente entender o que é o processo da teoria. Então, veja, uma pessoa pode ter vivência. Se ela não casou aquela vivência com um processo teórico de racionalidade lógica, ela também pode estar claudicando, errando em algumas coisas que poderia clarear e que para ela continua tudo obscuro. O saldo dela vai ficar menor, né? Então, a teática, quando eu falo, é terrível isso aí. Quem criou essa expressão foi eu, você sabe, a teaticidade, a teaticologia. Entendi. Eu, se pudesse, todo mundo que chega aqui, eu ia falar, ó, teaticologia para você. Teve uma época que eu estava querendo fazer até um manual da teaticologia. Só para mostrar o que é isso, mas é que tinha outras coisas mais importantes que fui deixando. Agora, eu entendi a importância realmente de você sempre avaliar os dois lados da moeda, né? Da coisa. Você abordou por onde? Eu abordei, nesse caso, eu abordei pelo lado da teoria. Pela teoria. E até... Mas isso é que é o correto da maioria quando se mexe com verpom. As neo-ideias, as verdades relativas de ponta, você tem que começar pela teoria. Mas dentro daquilo que eu falei do início, assim, me veio uma ideia assim, existe uma condição da pessoa dentro do própria inteligência evolutiva, que a pessoa ela vai avançando num ponto de teoria que ela chega numa saturação teórica, vamos dizer assim. E aí aquilo desencadeia... É assim que as pessoas começam a mudar. Agora, existe aqueles que têm a saturação prática. É o assassino, por exemplo. Um assassino, ele nunca teorizou demais. Mesmo aquele que é o mastermind. Aquele que, por exemplo, ele que planejou todo o assalto ao banco. Ele ainda não viu as consequências disso. A teoria dele é muito superficial. Entendeu? Tudo dele é o processo da prática. Então você vai ver que na prática se usa muita teoria. Mas é uma teoria fajuta. Ainda não é uma teoria expressa com lógica. Não há coerência. Entendeu o que quer dizer? Então, por exemplo, o cara estuda muita coisa, ele tenta aperfeiçoar as coisas do tetravô dele, que já vinha de família a família. Todo o pomar genealógico dele já foi explorado. Mas ele queria acrescentar uma coisa nova que ele viu. Não, olha, é muito importante esperar 2 horas no cozinhamento disso aí, no cozido. Você está entendendo? Para cozer isso aí. Aquilo eles nunca pensaram antes. Então ele descobriu, não, é muito importante. Isso eu estou falando, eu tive uma experiência interessante que eu fui levar um grupo de alunos para ir numa fundição que tem lá em Cascavel, né? Aí cheguei lá, a minha graduação é engenharia metalúrgica, né? Aí eu cheguei lá e tudo, eu já conhecia a área. Aí o pessoal foi mostrar para os alunos, né, como é que é o desenvolvimento de algumas peças que eles estavam já conseguindo vender e tal, em alto nível. E o cara todo orgulhoso comentou para mim, poxa, olha, nós demoramos 10 anos para conseguir chegar nesse formato de peça aqui. Poxa, mas hoje ela está muito boa, né?
Aí fiquei na minha e voltei lá. Quando eu voltei e fui explicar para os alunos, existe uma teoria dentro da engenharia metalúrgica que você pode usar aquilo, existe software que aquilo que ele faz em 10 anos, a gente faz em 6 meses. Com teoria, ou 10 minutos. 10 minutos. É, o cara você sabe que eu estudei muito metalurgia, né? Devido ao processo da odontologia. É tanto que eu fui estudar o processo de ouro a partir da metalurgia. Agora, vocês viram que a Kate Moss foi feita uma estátua dela em ouro. 50 quilos de ouro. Ela está valendo 4.400. 4 milhões e 400 mil. A estátua dela de ouro. Então, ela está imitando a Nefertiti e outras coisas mais. Agora, essa Kate Moss parece que ela também já tem umas coisas paradas, né? Tóxico, cocaína. Deve ter dado muito dinheiro. Deve ser isso. Olha aí. Olha a cocaína funcionando na Europa. Está vendo? Saiu agora, está nas revistas aí. Ela de ouro. Tá sério. Agora, é bacana. Agora, o problema é o seguinte: como conservar? Tem que pôr a opção de guarda lá o tempo todo, né? Dominar o processo, que a segurança aí vai ser feia. 50 quilos já dá uma boa. Uma mulher de 50 quilos já é alguma coisa. Agora, de ouro, é o seu peso em ouro. Não é isso? Agora, gente, outra pergunta aqui. As realidades cósmicas organizadas segundo leis, sexta linha, fatologia. O que vem a ser realidade cósmica e que leis são essas? Poderia mencionar alguma dessas leis para exemplificar? São leis da física? Ora, as leis da física você pega, tem uma porção. Isso tudo tem algumas delas que realmente você pode confiar. Mas, por exemplo, eu vou falar só uma. A lei da gravitação. Quem é que entende isso bem? Agora, outra lei cósmica, a lei da mega fraternidade. Você quer viver bem com os outros, você tem que ter fraternidade. A lei da fraternidade é você, irmão, de todos os princípios conscienciais, desde o vírus da AIDS até a consciência livre. Isso é uma das leis que existe no mundo. Outra lei, você só evolui da matéria vindo à matéria. Quer dizer, só através da série X. A serialidade existencial. Tem que ter uma vida depois da outra até se dominar todos os princípios dessa dimensão. Enquanto você estiver escravizado ao problema dessa dimensão, você não sai daqui. Para sair daqui, você tem que se libertar. Começa pelo corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você não sai daqui. Quem é que fica mais preso aqui? É o suicida. É aquele que tenta fugir. Quem mais tenta fugir, mais preso fica aqui. Em sinonimologia, o senhor relaciona complemento da descrença ao embasamento da autoexperimentologia. Qual o cuidado que devemos tomar para, na autoexperimentologia, não aplicarmos uma crença ou descrença pessoal na análise dos fatos? A primeira coisa é o seguinte: veja a sua lógica e a ponderação sua dentro da racionalidade. Não confie em nada nem em ninguém. Nem em você de ontem. Comece a confiar em você no momento evolutivo que você está estudando isso. Por exemplo, nada de confiar em você quando havia toques no processo. Nada de confiar em você quando você tinha raiva dos outros. Nada de confiar em você quando você não queria ajudar ninguém. Confie agora quando você está tentando mudar alguma coisa. A cumplicidade do judiciário com decisões em favor de criminosos revela que a chamada justiça é o pior humor negro e a pior monarquia. A realeza negra é a pior das realezas. Não dá para acreditar nas instituições do Brasil. Qual a instituição mais séria do Brasil? Fora as ICs. Olha, eu agradeço em nome das ICs e da Unicim a sua referência. Mas veja, deve ter instituições boas e até superiores a gente. O problema é achar. Porque geralmente elas têm medo de aparecer. Porque se aparecer, as outras instituições acabam com ela. Tudo aqui é o seguinte: é muito difícil, principalmente a hora que você pôr o pé na rua. Qual o cuidado que deve ser tomado para o princípio da descrença não se transformar na crença de não crer, vista na maioria dos pesquisadores que se dizem céticos? Olha, não é isso que a gente fala. Não precisa ter cuidado, não. Não se preocupe com isso. Use o princípio da descrença e dê exemplo para o povo como é que é.
Eles não têm nenhum princípio de descrença como nós falamos. Por quê? Eles têm dogma científico. A turma da materiológica tem dogma científico. Tem que ser. Você vai fazer uma experiência, tem que ser a repetibilidade, todo mundo tem que fazer igual, do jeito que você fez. E qualquer um tem que fazer igual. Então, a vovozinha, faz alguns anos que eu faço isso. Quem é o próximo agora que tem aí o... Aqui, professor Waldo. Aqui. Pode falar. Eu queria voltar nessa sexta linha, que o senhor respondeu a pergunta, que eu também ia perguntar. Sexta linha, na fatologia, Sim. as realidades cósmicas organizadas segundo leis, recorrências e subdivisões equivalentes e semelhantes à organização do pensamento cognitivo. Eu queria entender as recorrências e essas subdivisões. A recorrência é o seguinte, a hora que vão ampliando o processo, através da evolução, vai ampliando a sua cognição. Então, as leis aparecem através disso. Por exemplo, eu te pergunto, dentro da sua área de direito, por que é que desde a época dos egípcios, a gente não já devia estar pensando no para-direito? Houve uma recorrência de uma opção de coisa para chegar no para-direito, que a gente pode falar hoje, sem ninguém me massacrar. Agora veja, foi baseado nisso que eles me massacraram há muito tempo. Essa recorrência, ela veio da nossa falta de autoconscientização, né? Porque a gente ficou veja, no mesmo a lugar. autoconscientização, ela existe em tudo. Aí, por aí, ela está no ar. Mas nós não captamos. Não está na nossa frequência. O nosso dial, o dial, não pega aquela frequência. Ela é maior do que aquilo que a gente capta no ouvido, na visão, na percepção, nas sensações. Então, a nossa consciência tem que aumentar a parasensação, a paravisão, a cosmovisão. Entendeu? Tem que chegar na plenitude da realidade, que é a para-realidade ou para-fato. A hora que chega nisso, muda tudo. Por isso que eu coloquei lá no fim, lá, cosmoconscienciologia, que é o fenômeno mais sério que tem. A análise desse fenômeno, para nós, ainda é muito materiológico. É tudo obscuro, é enigmático. Está muito ainda cheio da obumbração, obumbrado, obnubilado. Isso nos asfixia a visão. Nós somos amauróticos ainda. Então é preciso disso. Olha só, nós precisamos de recorrência. Tem que voltar. Agora, essa recorrência é aquela lei da espiral. Sempre acrescenta um ponto a mais. Entendeu? Esse é o caminho. Agora, eu vou ler isso tudo para a gente pensar bem, tá certo? Vamos entender aqui a coisa desde o início. As realidades cósmicas organizadas segundo leis, recorrências e subdivisões, equivalentes e semelhantes à organização do pensamento cognitivo. Enfim, existe um pensamentão cognitivão enorme atrás dessas leis todas do cosmos. Que é isso que eu chamo que é o primo pensante. Então, essa primeira inteligência, entende? Nós não entendemos isso. Veja, nós não entendemos direito nem o sereno, não. Depois dele tem consciências livres. E o que é que não tem depois disso? Então, o problema nosso é a gente entender nesse nível evolutivo, nesse momento evolutivo nosso, atual, como é que é. E temos que ver tudo que está em torno de nós e fazer reflexão. É o que eu tento fazer aqui. Eu estudo desde a pessoa em si, como também a coletividade, os grupos, os grupelhos, o indivíduo em si, o cidadão, a cidadã, eu, você, o vizinho, o bicho, o vírus. Isso é a conscienciologia. Por isso que a gente estuda o Supremo Tribunal Federal, a política, os cadáveres, o problema que nós estamos falando, a metalurgia, entende? É a vida. Professor, aqui na parte da ciência, né, na classificação, autocogniciologia, por que não foi colocado priorologia, alguma coisa assim, já que a base é quanto à priorologia? Não, é a autocognição. Sem a autocognição, Adélio, a pessoa não admite o princípio da descrença. É por isso que a gente não admitiu antes. Agora, você vai ver na interdisciplinologia que a penúltima lá é autopriorologia. Olha lá, página 40, interdisciplinologia, terceira linha. Ela aparece bastante, a questão da
da priorização dentro lógico. desse contexto? Não, tem coisa até que eu evito atualmente escrever, que é um dos temas que eu mais já toquei até agora, é a priorologia. Por quê? É uma das coisas que mais falta para nós. É isso, a cosmovisão. Então, agora, o que eu já escrevi é uma dúzia de verbetes sérios sobre prioridade. Então, por exemplo, tem coisa que eu já quis escrever essa semana mesmo. E fui olhar lá e falei assim, não adianta, porque eu já falei. Que era a ideia prioritária. Mas nós já temos lá. Tem princípio prioritário, tem as coisas todas. Eu já falei com outras palavras tudo isso que eu estava tentando escrever. E eu agora já estou cheio disso aí. Todos eles eu tenho que pescar o que eu já escrevi, colocar o find e procurar, fazer. Entendeu? Não, tem vários, mas olha que tem mais. E outra coisa, ainda tem 54 verbetes que vocês não conhecem, além dos 1000. a gente poderia dizer que o complemento da descrenciologia seria um autopragmatismo multidimensional, ou um autopragmatismo em si, alguma coisa assim? Não, ele é um adendo da inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva, o que é? É a hora que você começa a ver que não pode haver escravidão no cosmos, só pode ter liberdade. Agora, a coisa mais difícil que tem de se manifestar é a liberdade. Você mesmo, você pode arranjar um monte de liberdade para você, vai chegar um ponto que você não vai poder usar. A própria vida não vai permitir isso em você. Então, como é que é isso? No entanto, o cosmos é a liberdade absoluta. Essa liberdade absoluta, o nome lá no fundinho, quando começa, chama-se livre-arbítrio. É a liberdade absoluta. Agora veja, ela é a base de tudo. Liberdade. Então, por exemplo, eu abençoo essa vida com todas as loucuras que ela tem. Por quê? Nós nunca tivemos tanta liberdade, livre-arbítrio para falar as coisas. Porque, de certa forma, ela é também condicionada aos grilhões, né? Essa liberdade. Que se você sair pois é, mas veja, a hora que você corta os grilhões, você não pode falar, porque senão você vai contra os direitos do outro. Por exemplo, se você mostrar que você é um serenão aqui, você vai ofender um monte de gente. Só de falar que a gente tem curso intermissivo e que o outro não tem, já é uma ofensa. Você não pode falar isso para todo mundo. Invex também, né? Invex. Não, mas veja, o curso intermissivo, para liquidar com o assunto. Eu estou indo já na base. Não tem saída, você não pode falar isso. Então, o que é que eu tenho? Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa lá no shopping. Olha, seria bom você ler meu livro, que tem lá, qualquer coisa você vai lá, eu te dou um livro, aonde tem uma página que mostra um experimento que você vai ver se você fez o curso intermissivo ou não. Nem eu, nem o seu vizinho, nem seu maridinho, isso é para uma senhora, nem seu maridinho vão poder falar se você tem o curso intermissivo. Quem sabe é você. Agora, eu vou te dar as dicas, você olha lá e vê o que você é, reflete sobre o assunto. Isso foi lá no shopping, essa semana agora. No dia lá da sua palestra. Entendeu? Posso falar aqui, mano? Estou tendo dificuldade de identificar o significado das minhas sinaléticas. Criei uma planilha com hora, local, pensamentos e acontecimentos posteriores e anteriores, mas a diversidade da ocorrência dos dados está me confundindo. Por exemplo, tem um sinal que se assemelha a uma fita crepe pregada nas costas, bem à direita da coluna. Este, além de aparecer nos momentos mais díspares, começou a aparecer também quando faço arco voltaico em alguém. Existe uma maneira mais prática de identificar o que a sinalética significa? Quais dados poderiam ser acrescidos à planilha? Não, aí só tem uma coisa. Tem um erro seu. Você está ansioso para identificar isso demais. Você nunca vai identificar desse jeito. Eu já falei isso e a técnica é essa, a gente usa isso faz 60 anos. O caso é o seguinte, olha tudo que você tem, suas sensações e anota. Quando chegar um ano, você dá um balanço naquilo e faz a planilha do que aconteceu. Um ano. Você vai ver o que é que se repetiu e por quê. Agora, ó, do jeito que está aqui, você ainda está no início, do princípio, do começo. Ainda não tem nada para você. Esse negócio de fita crepe pode ser uma sensação aí. Tem gente, por exemplo, que vem de fita crepe, sente um raio, como se fosse um formigamento, desde o processo aqui da nuca até no cóccix.
Isso às vezes pode ser, mas isso tudo é secundário. Todos esses processos físicos ou motores ou neurológicos ou terminais ou de extremidades, eles vão desaparecer. No fim, a sinalética toda vem para a cabeça. De modo que eu falo e afirmo para você com muita lógica, presta atenção, baseado em muitos fatos, muita gente. Enquanto você estiver sentindo as coisas apenas com o negócio de pregado nas costas, você ainda está longe da realidade do processo. Insista, não desista. O caminho é por aí. De qualquer maneira, já mostra que você tem alguma coisa. Agora, ó, ao passo que você vai fazendo essas experiências, procure exteriorizar a energia e mexer com EV mais vezes. E isso vai ajudar você a dominar e a sentir as manobras das energias. Uma outra coisa, pega no livro Projeciologia e vê que lá eu tenho uma discriminação de 39 manobras com as energias conscienciais. Isso pode ajudar a entender mais o processo. Qual o atributo básico para a autonomia consciencial? Que, no meu entendimento, é proporcional ao uso correto do princípio da descrença. Olha, o atributo básico chama-se discernimento cosmoético, né? Pelo discernimento cosmoético, a pessoa sabe até o limite que ela deve chegar com alguma ideia, com alguma ação, com alguma energia. Então, pense por aí. Discernimento cosmoético. Tecnologia, aí tem assim, a técnica da quantificação da qualidade. Sim. Quando que uma pessoa ela deve pensar em aumentar a quantidade daquilo que ela faz? Olha, o tempo todo o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, Cátia. O que a turma está tentando fazer? Melhorar a qualidade da sua autoconsciencialidade. Seja do ponto de vista de pensênico, energético, parapsíquico, emocional, de convivialidade, de trabalho da Proex, de desenvolvimento de serviço assistencial. É sempre isso. Sim. Mas, por enquanto, a gente está tentando qualificar, não é? Pois aí, mas você aumenta essa qualificação. Não, mas uma coisa, por exemplo, é a pessoa, ela... igual o nosso amigo está falando então lá. Essa quantificação é da qualidade. Da qualidade. Mas é que então, veja, a quantificação da qualidade. Mas é que você já falou em algum outro verbete, assim, que aí depois a pessoa chega no momento que ela consegue expandir tudo isso. Com qualidade. É isso aí. É isso aqui? É isso aí. Então, veja aqui, ó, a técnica da quantificação da qualidade. Por exemplo, você já é capaz de sentir a presença de consciência. Isso é uma qualidade parapsíquica. Mas você já é capaz de ter clarividência na hipnopompia. Já mudou, melhorou a qualidade. Você, no entanto, cresceu mais, você é capaz de sair do corpo e já ter projeção consciente contínua. Você melhorou toda a qualidade dos fenômenos através de várias quantidades deles. Você já tem várias modalidades de fenômeno parapsíquico que você já domina em alta qualidade. Melhorou sua qualificação parapsíquica. O que você acha? Sei, mas é que eu ainda tenho dúvida assim, sobre quando que a qualidade vai atingir mais pontos da nossa vida em geral. A hora que você virar serenona. Até lá, vamos olhando ali, olha lá, ó, desperto, sempre consegue, teleguiado, ó, está melhorando a quantidade da qualidade sua. Não, isso tudo aumenta a qualidade. Mas agora, tem outra coisa séria, uma outra coisa séria, já que você falou nisso aí, é o problema da polivalência. Você é polivalente em 3 skills ou talentos, ou em 10. Está claro? A maioria aqui, ó, domina pelo menos 3 talentos mais ou menos básicos. O que vocês acham? Estou sendo bonzinho, mas ao mesmo tempo estou sendo muito realista. Tem gente que domina muito mais do que isso. E professor Valdo? Então tem gente aqui que é capaz de dançar, assobiar, chupa a cana com o pé nas costas.
Um critério também podia ser quando a pessoa vira profissional. Então, assim... É aquilo que eu falo. Não, por enquanto ele é amador. Por enquanto ele é Electrolux. Ainda não é Brastemp. É aquilo que eu falo. É isso aí. Entende? Pode falar. Professor, na fatologia, no final da terceira linha, tem a racionalização sobre tudo. Você racionalização sobre tudo. Isso. Sobre tudo é separado. Tá não certo? É sobretudo jaqueta. Não é sobre tudo jaqueta, nem sobre tudo alguma coisa, isso. Não. É sobre tudo que existe. Tudo, é sobre a totalização, a totalidade, sobre isso. O cosmos. Aí dentro você acabou de falar há pouco sobre a questão da flexibilidade entre o ideal e aquilo que pode ser feito. Como é que você poderia fazer um contraponto aí em relação a essa racionalização e essa flexibilidade que a gente caso é o seguinte, necessária, esqueça, pensa só no ideal como teoria e pensa no que você faz como uma praticidade. Sua vida vai ser sempre assim. Agora veja, com o passar do tempo você vai ver que tudo aquilo que era teoria, você engoliu, nem viu que engoliu. Você já superou aquilo na praticidade. Mas agora, na hora que você está fazendo, você pensa só, eu vou fazer a minha praticidade, é o que interessa. Então, o meu ideal é aquilo que eu consigo fazer, não é aquilo que eu sei que posso fazer. Com isso, você fica mais tranquilo. Esse é o motivo que não se exige das pessoas aqui um 100% total com laude em matéria de proex ou disso ou daquilo. Não, ela fez o que foi possível, porque as circunstâncias às vezes não estão na mão da pessoa. Quanto maior a proex, mais depende de outros. Se depende de outros, a culpa não é só dela, tem muito atenuante. E outra coisa, nós trabalhamos aqui com o quê? Com Max Proex. De modo que é muito desconto que tem que dar. É como se a gente tivesse sempre liquidação. Sale. Sabe o que é sale em inglês? Sale. É o jeito. Então nós estamos sempre naquela liquidação de inverno. É o jeito. Agora, no texto, por exemplo, né, na hora que a gente está escrevendo, a hora que você coloca, por exemplo, uma metáfora, por exemplo, isso aí já é uma flexibilização em relação à própria racionalização de tudo. Né, mas olha, todos os tropos, né, mas todas as figuras de linguagem são isso. Agora, mas o problema todo é que existe uma metáfora técnica, existe uma metáfora boboca, poética, é outra coisa. Agora, o negócio é saber fazer isso. A técnica científica é a mais difícil que tem, de mexer com tropos, né? Qualquer tipo de tropo. Eu uso de vez em quando, mas eu gosto muito de usar o trocadilho, porque pega mais o povo grandão. Aquilo que precisa, não fica ninguém fora. Então, o ideal é você fazer alguma coisa nesse sentido que atinja todo mundo, independente do nível da pessoa. Às vezes dá certo. Pois é. Não, aqui, o ideal, vamos agora estudar o processo teoricamente. O ideal, quase sempre nós não conseguimos. A gente faz aquilo que a gente pode. Se o problema nosso aqui é resolver a PROEX, e se essa PROEX ela é grupal, não adianta você querer ter o ideal, porque você depende de uma opção de pessoas que não pensam igual a você, que tem experiência diferente da sua. Então, o ideal para nós é a praticidade, é aquilo que você conseguiu. Isso na prática. Não tem outro jeito. Agora, veja, mesmo o grupal tem atenuante. Entendeu? Por isso, gente, que a gente tem que dar muito valor para a questão, por exemplo, da Max Morex. Tem que estudar isso mais. Tem que dar valor para isso. Entende? Max Morex. Essa seria a questão, por que em grupo fica mais difícil, às vezes você não tem aquela condição ideal. Com 3 você tem... pessoas já é multidão. Toda multidão se nivela por baixo. Tá bom. Só isso aí já faz todo mundo pensar. A multidão, ela mata. Como é que chama a morte que a multidão comete? Linchamento, é a lei de Lynch. Fala lá. Só, eu gostaria de voltar àquela pergunta do internauta lá sobre a questão da sinalética. O senhor já comentou algumas vezes a condição da sinalética que vai para a cabeça. Eu queria entender assim,
As outras, os sinais que a pessoa tem, às vezes, que não são na cabeça, São isso é um processo. São periféricos ainda grossos. Mas é uma sinalética. Você pode considerar como uma sinalética definida com... Sinalética do hálux, no dedão do pé, é sinalética. É sinalética. Então, mas, por exemplo, aquela Mas sinalética... é secundária, ela é da periferia, é da moldura. Ela não entrou no megafoco. Megafoco é tampão da cabeça. Não, isso eu entendo. Eu não entendo assim, ó, vamos supor que você tem uma sinalética no hálux lá que significa alguma coisa. A sinalética vão pegar os 12 pares cranianos. Afinal. Por isso que eu falo muito em sinalética, o exemplo timpânica, auditiva, ou energia na cabeça, alguma coisa que tem. Por quê? Você observa o seguinte: o que é que dá mais assédio numa pessoa, de uma consciência para uma consciência? O que dá mais assédio na consciência? É o bloqueio cortical. A cabeça. Por exemplo, você não tem... eu estou assediado do meu dedo mindinho esquerdo. Não existe isso. Você entendeu? Ninguém vai perder tempo com o mindinho da pessoa lá, o mínimo do pé da pessoa. Tá entendendo? Isso aí é piso em si e fica por isso. Entendi. Mas, pessoal, eu estava querendo, assim, procurar entender um pouco mais a relação de significado. Por exemplo, uma sinalética que tem na parte inferior do soma. Ela vai ter um significado, né? A gente pode desenvolver... Mas você falou, parte inferior do soma. A maioria tem processo de assédio devido ao sexo. Você está entrando no sexo chacral. Isso aí é errado. Tudo danado. Tem aquela moça que chegou para mim e disse: olha, eu sinto uma coisa aqui no meu estômago. Quando a pessoa fala no estômago, quer dizer que é num vidro chakra. É para baixo. Isso é sexo, às vezes. Você vai apertar, tudo tem sexo atrás. Mas vocês não gostam de falar sexo. É muito sensual. É tudo cheio de eufemismo. Dá vontade de vomitar. No entanto, tudo é sexo mesmo. É animal, é a parte de bicho. Entende? É a mesma da maternidade. É a que dá a parturição, que a pessoa pare. É a mesma, não adianta. Então a mulher, quando conversa com muito isso, fala assim: olha, você já pensou? Manda tirar uma fotografia a hora que você for parir, para ver como é que você faz. É por isso que a maioria das mulheres gostam de usar, abrir uma janelinha e tirar o bicho, tirar o rebento. Cesariana. Minimiza a animalidade dela. Entende? Vocês já viram, por exemplo, raramente vocês vão encontrar uma mulher dessas que seja popstar, que ela é doida para parir, quer ter filho. Mas você não vê, só mostra o rebento depois que já cresceu, ficou rechonchudinho. Mas antes não mostra nada, nem quando ela pariu. O negócio era mostrar, ela parir com as coisas todas, para o mundo, para o cosmos. Abrir as pernas para o cosmos. Entendeu? É a parte animal. Todo mundo esconde. Enfim, eufemismo faz parte da própria vida, da educação, né? A gente tem que entender, né? Faz parte disso. Mas, concluindo nesse sentido, professor Walder, eu posso considerar então que, na verdade, não é ainda uma sinalética isso, né? O que se tem é, vamos dizer, é uma sinalética, assim, grossa. Grossa. É. Primária, rudimentar, elementar, engatinhante. Enfim, jejuna. Está entendendo? Que é o da calorice. Está começando. Mas, professor, aqui. Sim. E o que eu queria entender que o Max está perguntando também é o seguinte: a pessoa, ela tem essa sinalética, por exemplo, lá no pé, mas ela ao mesmo tempo tem outro sinal na cabeça e ela que não percebe, ou ela não tem ainda e não, é o processo de desenvolvimento? Ela não tem percepções adequadas para isso. Mas ela... Outra coisa, quer só te lembrar uma coisa, Juliana, muito séria. Olha a lógica do que eu vou falar. Para mexer no pé de uma pessoa, tem que passar pela cabeça. Isso que eu queria saber. Então, é a pessoa que não está percebendo. A pessoa não capta nada entendi, da matriz. Ela só pega a filial lá na ponta. Entendi. Então, é uma falta de... Outra coisa, o que é que eu falo sobre energia? Você joga energia na pessoa aqui. Não, eu senti umas coisas no meu dedo. Isso é o início do princípio do começo. A pessoa de casca grossa é isso. E por que Agora, ela... você joga energia e fala: não, eu senti assim, expandiu minhas coisas, senti que ampliou tudo. Mas isso é por causa do sistema nervoso periférico que é mais... que a pessoa sente mais na periferia? Não é isso, é onde sua consciência está.
Ah, entendo. Corta a pessoa, corta o pescoço da pessoa. A consciência continua na cabeça. Não, eu entendo isso. Mas por que Tudo que... aqui, ó. Por que Isso que a aqui é moldura pessoa... do quadro. Por que Isso que a aqui pessoa... é um apêndice da consciência. Sim. Mas por que que a pessoa mais rude, ela percebe mais nas extremidades? É porque ela é grossa, ela é operária, Faz parte do processo. ela é braçal, Ah, entendo. ela é vamos dizer, da musculação, Ah, tá, do é verdade. Kung Fu, Entendi. arte marcial, Olimpiada, isso aí. O que mais? Precisa explicar mais? Enfim, ela é da miologia. Tá, entendi. Ela não é da corticalidade. Ah, Ela não mexe com o neurônio, ela mexe com a célula do bíceps, célula muscular. Entendeu a diferença? As duas entendi. células. Entendi. As pessoas todas você pode dividir. Essa predomina a célula do bíceps. Essa predomina o neurônio. Agora veja. Aí você vai ver a diferença entre operário e intelectual. Ele é inevitável. Mas agora tem que existir os dois juntos, na mesma pessoa. Se puxar a brasa para uma dela, está errado. Como é com uma pessoa que é super intelectual, só mexe com o neurônio, como é que ela vai ao banheiro? Vamos supor que ela comeu umas coisas que o negócio lá está com constipação intestinal. Se ela não tiver uma boa psicomotricidade, vai ter que abrir a barriguinha dela, que ela está com fecaloma, que chama isso, você sabe. Olha. Foi o que aconteceu com a moça que eu atingi em São Paulo, a Vedete, lá, lindérrima. 17 anos, né? 16, 17 anos. Era justamente isso. E a histeria dela pegou todo mundo, porque o fecaloma, às vezes, dá uma histeria, né? Principalmente na mulher. Que aquele negócio fica impactado. A pessoa quer implodir, não tem jeito, não detona nunca. E assim, e outra coisa, a cólica intestinal, ela pode ser pior que a cólica renal, do que a cólica hepática, do que a cólica da gravidez. Depende do que é, devido às volutas. Você sabe, na cabeça e nos intestinos nós temos volutas. Entende? Na cabeça, quer dizer, no cérebro e nos intestinos. Tem gente que só tem essas volutas de baixo, a de cima não funciona. Então, é aí que entra o problema, viu, Juliano? São as volutas de cima que ela não usa, só usa as de baixo. Volutas e circunvoluções é a mesma coisa. Existem as circunvoluções intestinais. Existem as circunvoluções da massa cinzenta, tal, junto da branca, tal. De modo que essa é a nossa realidade animal, tá certo? Nós hoje estamos um pouco escatológicos, mas é o jeito para expor a situação. O senhor comenta ali na parafatologia também a questão da conexidade entre os fenômenos e parafenômenos. Isso é a sinalética, de certa forma. A conexidade entre o fenômeno e o parafenômeno e a percepção dele em termos de soma, holochakra. E a distinção que já faz, quer dizer, o discernimento que você já consegue fazer entre uma coisa e outra, já mostra maturidade. Quando a gente fala ali na maturidade que eu estou falando, parapsíquica, né? Mas o senhor comenta bastante a questão da sinalética, ela já é uma percepção basicamente somática, mesmo que seja na região da cabeça, ou holochacral. Ela sempre acaba pegando a questão das sensações físicas do corpo. Cedo ou tarde, que tem a relação. Mas às vezes, com o passar do tempo, a pessoa vai ver que aquilo está acontecendo apenas dentro de um nível de descoincidência. Já não é mais o processo do corpo. Mas isso é o processo mais avançado que tem. Aí é que a pessoa vai começar a entender o que o povo chama, o povão, desde o século XIX, chama a tela mental, o que é isso, essas coisas todas. Ele vai começar a entender depois. A gente pode dizer que 99% das percepções é com repercussão somática. É tudo ainda umbigo chakra. Para não falar que é sexo chakra, etc. Agora, outra pergunta. Aproveitando a pergunta sobre arco voltaico, estou ficando um pouco apavorada. Bola, não precisa disso, o arco voltaico não foi feito para isso. Sempre que estou fazendo arco voltaico em alguém, a pessoa apaga. Elas ficam bem depois. Será que estou colocando muita força? Antes eu achava que as pessoas estavam fingindo. Mas é sempre a mesma coisa. Elas dormem quando coloco minhas mãos nelas. Acho que eu devo parar? Não. O que se passa é o seguinte, você está fazendo hipnose em cima delas.
Fala com as pessoas para ficar de olho aberto, só olhando as sensações que ela tem, das energias que você está exteriorizando. E para não entrar em transe. Ela só observar o que está se passando. Isso aí é hipnose. Lembre-se, uma das hipóteses que se tem sobre hipnose é que o processo é a energia que manda. Não é o problema de levar a situação apenas e colocar sugestão. É a sugestão com energia. Quanto mais energia o sugestionador tem, mais hipnotizador ele é. De modo que você é uma hipnóloga. Você acabou de descobrir isso. Agora, muito cuidado se tem alguém que você ama, que chega perto de você e começa a dormir. Lembre-se daquela moça que eu falei, que era uma psicóloga lá do estado de São Paulo, que ela foi casar com o rapaz, antes de casar, ela foi lá para me mostrar o rapaz. O que você acha? Eu disse, olha, ele é fora de série, só tem uma coisa, você está vampirizando as energias dele. Então ele chegava e dormia. Toda vez que ela começava a falar, o cara falou assim, você não vai aguentar, nem ele vai aguentar você, isso não vai durar 6 meses. O casamento durou 3 meses. Não tinha jeito. Quer dizer, a pessoa não tem gabarito, desconfiômetro de ver que ela está fazendo a hipnose, está dominando a outra com energia. Então, por exemplo, até que ponto que essa nossa amiga aqui, em vez de dar energia, ela está chupando energia. Tudo ela tem que ver. Por isso que é preciso da outra pessoa lá, quem está passando pelo assunto, ficar de olho aberto, só observar as sensações para depois falar para ela. Não se deixar envolver por transe nenhum. Que não precisa de ter transe para você tirar os bloqueios de energia através do arco voltaico. A pessoa não precisa entrar em transe. Pode entrar, mas não precisa. Você pode falar um pouco sobre o parapsiquismo impressivo? Parapsiquismo impressivo é baseado o processo da mediunidade impressiva, que Allan Kardec criou essa expressão no século XIX. É quando a pessoa está no lugar e ela nota que tem uma presença extrafísica de um espírito desencarnado, ou seja, de uma consciência. Isso é que Allan Kardec falou. E isso é um fato, a gente sabe. Então, impressiva. Nesse caso aí específico, é a do Allan Kardec que a gente fala. Porque toda impressão extrafísica é uma para-impressão, toda ela é um processo de parapsiquismo impressivo. Mas nesse caso aí que nós estamos falando, é quando você consegue constatar, você denuncia a presença de uma consciência dentro da sua psicosfera ou da sua energosfera. Comente mais sobre o efeito energético, sobre a ausência de questionamento. Comente e esclareça mais e melhor sobre os sinais ou as saias energéticas das consciências. Deve ser sinais. Ou saias, eu não sei o que é isso. É saia? Sei. O que a pessoa quer dizer é isso. Olha, o caso todo é o seguinte, o efeito energético que as pessoas têm é a psicosfera que a pessoa tem, ou a energosfera. Seja consciente ou consciente, ou até um objeto sem vida, ele tem energia. No objeto, o nome disso chama-se duplo. Nas pessoas, o povão chama isso de aura energética. Agora, o que é que se passa? Uma pessoa pode ter uma aura, ou seja, uma energosfera, de quilômetro de distância. Outra pode ter apenas alguns milímetros em torno dela. Isso varia infinito, depende da hora, depende da intenção, depende da atividade, depende da conjuntura, depende, enfim, do holopensene e do momento evolutivo que a pessoa está. Agora, por exemplo, a maioria de nós todos aqui já podemos exteriorizar a energia, e essa energia pode ficar até com bastante intensidade ou densidade e atuação com muitos metros de distância. Uma pessoa que tiver convicção dessa, ela pode agir à distância de 1 quilômetro. E aquilo funciona, porque a energia não tem nada a ver com tempo e espaço. A sua consciência também não. Mas aqui dentro, isso é muito importante devido ao sentido do nosso corpo, que são rudimentares e acanhados. Então a gente tem que levar isso em consideração. Agora, as pessoas, por exemplo, o que acontece mais é quando elas têm energia diretamente na matriz, ou seja, em torno delas mesmas. Isso aumenta principalmente a força presencial da pessoa. É onde aparece o carisma,
onde aparece o porte daquela pessoa que é firme, que domina o ambiente. Então, junto da pessoa é uma coisa mais visível e quase sempre é mais potente. A pessoa pode funcionar mais. Mas agora, nós podemos agir com essa mesma potência à distância, bem longe do corpo da gente. Quem é que está aí com esse lado de cá? Já foi. É você. Só para saber se existe alguma questão de uso ou não, se ele é comum ou se pode ser ocasional. O senhor repetiu aqui o trinômio racionalidade, autocoerência e lógica. Na trinomiologia e depois na exemplologia, né? E quando o objetivo é... Eu às vezes faço isso. Quando o senhor... O que interessa é ver na exemplologia se está bem, lógico. Porque eu posso usar um trinômio, né, no corpo do verbete e depois levar ele para a trinomiologia também. À vontade, você tem. Nós estamos na democracia. Não, eu quero entender a lógica. É lógica, tem lógica ou não tem? Sim, mas por que o senhor... Eu estou batendo pelo mesmo assunto. Tem tecla aqui que eu bato vezes... sem parar. Outra coisa, e o tanto de fórmula repetida que tem aqui? Você já viu o tanto na masculinologia, femininologia? Sim. Eu repito o povo todo, para colocar todos vocês ali dentro. Se você não é uma coisa, você é outra. O que você é? Conscienciômetra? Você é duplista? Você é projetor consciente? Você é sistemata? Porque geralmente o senhor evita, quando o senhor usa um binômio no corpo, o senhor não coloca ele lá na binomiologia. Às vezes, a gente evita para não ficar tudo rebarbativo, tudo repetitivo. Mas agora, num caso desse aí, não tem lógica? Tem, ele é bem... Agora, outra coisa, o trinômio tem mais de um, né? Se quiser, eu posso até tirar em homenagem a você, mas eu deixaria conservar. Só para entender a lógica. Entender a lógica, até mesmo na hora de criar um verbete. Né? É de propósito. Eu às vezes uso. Eu uso outras coisas também. Binômio, eu uso e tal. Depende. Quem é que está com? Pode falar. Duas perguntas. Com relação à força presencial e à polivalência. As duas, elas se originam em outras vidas, né? A pessoa já chega aqui com praticamente tudo em cima e vai desenvolvendo mais. Porque ela tem, por exemplo, a base do início da história, o germe, ele é da paragenética. Mas agora, o desenvolvimento é da agora. Porque, vamos agora pensar. Se você partir do princípio que nós todos aqui fizemos curso intermissivo e estamos na primeira vida aqui, vamos supor, isso mostra que você não tem paragenética para aparecer com isso. Que o negócio é da última intermissão só. O que você acha? Chato, né? Mas é um fato. É um parafato. De modo que muita coisa é da agora mesmo. Nós temos que ver o que é que foi feito. No mês de julho, no mês de junho, agora no mês de agosto que acabou. Como estatua. Ou tatua, né? Como estatua. Como estatua, cachopa, dentro desse processo. E isso se aplica também para a questão da polivalência. Também. Em curto espaço de tempo... Se tem lógica nisso, não tem lógica? Sim. Pois é. O problema em curto espaço de tempo, a pessoa pode dar um salto quântico. Vamos dizer, é um processo, mas é muito difícil isso. É o problema daquela alteração, né? Como é que chama isso? Na ficção científica, etc. Como é que chama? Qual alteração? A hora que a pessoa dá um pulo, o jumping. Mutação. Essa mutação é muito difícil. Porque toda mutação com muita raiz mexe no temperamento. Sim. E o temperamento não muda de uma hora para outra. De modo que temos que estudar. Não é, Amir? Quem é que está aí? É você. Sr. Valdo, quero entender o seguinte. Às vezes o indivíduo ele tem uma boa intelectualidade, até uma boa racionalidade nesse aspecto. Por que às vezes o emocional não acompanha? É uma irreflexão dentro desse aspecto no psicossoma? Não, é o processo egóico. A emoção não permite, através do egoísmo, que a pessoa faça aquilo. Então, por exemplo, se ele for admitir tudo que ele sabe que é racional, ele não consegue vivenciar. Então, o que ele faz? O intelectual é para tudo. Agora, o emocional é para ele. Entendeu? Não? O egoísmo dele
Como é que mexe com a emoção só para ele. Agora, a intelectualidade é para todo mundo. Então ele tem uma clava, uma borduna na mão para todo mundo, a intelectualidade dele. Agora, a emoção não, a santidade é dele, só dele. Isso é egoísmo. Então, todo intelectual que não admite o processo dele errado, é igual aquele psiquiatra que foi com a senhora lá para falar comigo. Então a senhora estava muito preocupada com ele. Agora ele veio falar comigo e escondeu as mãos. Eu fui olhar e ele sofria de onicofagia. E ele tem livro publicado até fora do Brasil. Licionando psiquiatria. E roendo unha. Então, mas as unhas dele estavam na carne viva. Então, porque... Agora, eu só fiz uma pergunta cretina. Como nem a mulher, que é a esposa, nem ele não falaram nada, eu virei para ele com a maior tranquilidade e falei assim, ó, me perdoa minha pergunta, você veio aqui, eu quero te ajudar. Então eu queria fazer uma pergunta. Você rói as unhas do pé também? Psiquiatra, eu tinha que falar, né? Tudo na cara. Eu também já estudei psiquiatria. Então pensa. Intelectualmente é para todo mundo. Agora a emoção é só dele. Então, porque assim, às vezes a pessoa vai num crescendo, estuda, enfim, ela acaba refletindo, né, quando ela vai estudando. Me parecia assim que às vezes a pessoa vai questionando e ela vai superando o processo. Ela poderia também superar o processo emocional, mas às vezes não acompanha, entendeu? Mas ele não se sente bem com isso. Entende? Ele tem que sair do puleiro. O puleiro é a Torre de Marfim, é o trono, é o pódio. Entende? Ele não quer sair disso. Tudo é egoísmo. É o egoísmo que mantém o monarca no trono. Senão, ele faria uma democracia. É usual para o iniciante nas práticas energéticas detectar a presença extrafísica através de sinaléticas, em que escutamos leves sinais auditivos em nossa lateral esquerda e ora em nossa lateral direita. Associando-se o sinal na lateral direita ao assédio e o da direita ao amparo, olha, isso tudo você está começando a sentir as vibrações timpânicas. Seria bom anotar isso e esperar para daqui uns tempos. Por enquanto, eu acho que não é cedo para tirar uma conclusão definitiva. Tira uma conclusão parcial, temporária, relativa. Até esperar para ver o que vai dar. Mas então... eu queria saber onde que entra a questão da intencionalidade no complemento da descrenciologia. Sim. Como é que Escuta, o que é o complemento da descrenciologia? É uma autopensinação cognitiva ideal. Aí já tem intenção? O problema é pergunta para a pessoa. Porque eu só falo assim, a racionalidade... Uma outra coisa, uma pessoa pode entender muita coisa, Rosa, mas ela quer aplicar só 10% daquilo. Isso é igual aquela pessoa que chegou e queria trabalhar. A gente deu um serviço lá na frente para ele. Não, eu não quero tanto. Eu só queria trabalhar 10%. Então, assim, a racionalidade, esses itens que o senhor colocou na definição, é como se eles fossem, estivessem sobrepairando o que comanda. Tudo é maleável, tudo é maleável, tudo depende da pessoa. Na vida tudo é assim. Não tem saída. O que a gente vai fazer? Professor, sobre a esterilização... Aquelas outras perguntas agora... Não, aquelas outras eu já fui resolvendo por aqui mesmo. Foi, já. Foi. E ajuda do pessoal aí. Nós agradecemos a todos os outros que ajudaram você. Isso aí. Professor, sobre a esterilização das energias, algumas vezes o professor comentou que tem um padrão de energia um pouco mais denso ou animalizado, às vezes até que a gente sente mais, e um outro mais refinado. Sobre esse mais refinado, existe alguma técnica específica que o professor usa para modular, para que ele aconteça? Algo que possa ajudar a gente? Intenção. A intenção? Essa é a técnica. Intenção. É o que você quer. Aqui, ó. Escrever uma energia forte. É isso aqui, ó. Tá vendo? Sentiu ou não sentiu? Porque o negócio é alguns segundos. É na hora. Agora, ó. Suave. Aí, agora já não sou eu mais. Está sentindo isso? Não. Parece o seguinte, se você, isso aí é o cara que estava falando para mim, lá em Itu, a cidade de Itu. Ele falou assim, ó, a minha energia, ela vem
como se fosse uma rede de pescador. Só passa peixinho pequenininho. Então a trama da rede era bem espessa. Agora eu virei para ele e falei assim, ó, eu agora vou te lançar uma de peneira, que aí fechou mais. Então ele, por exemplo, ele conseguiu classificar as energias através da trama, que parece que vem aquele negócio ondulando como se fosse uma corrente. Corrente que é uma rede, você está entendendo? Se você analisar por aí, você vai ver. Essa segunda, ela é fininha e a trama é mais espessa. A outra é mais espaçada. Vamos fazer de novo, presta atenção. Essa é quase física, braba. Então ela vibra. Uma outra coisa, essa quase sempre parece que você está vibrando, que o negócio está subindo. Às vezes dá ideia da elevação da energia. Entende? Principalmente quando você mexe com o seu corpo. Isso é quando tem ectoplasmia. A ectoplasmia às vezes parece que está subindo. Está elevando como se fosse aquela fumaça espessa. E aquilo é super rápido. E são várias coisas assim, ó, que vem. Isso tudo é sensação que a pessoa tem quando está desenvolvendo, entende? Agora essa outra, ela é bem mais suave, mas ela é muito mais séria. E ela fica mais tempo. A outra não, é fugaz. Ela passa. É uma estrela, passou. Agora a outra não, ela vem e pousa. Teve uma tertúlia, eu perguntei para o professor sobre um trabalho de energia nessa região, no lobo frontal, e que aquilo, quando eu fiz a primeira vez, ele deu um resultado, e eu testei várias vezes, ele deu o resultado. Aí depois eu fui fazer outras vezes de novo, e mudou o resultado. E eu vi que mudou o tipo de energia que eu estava mexendo. É porque às vezes você estava com bloqueio, aquilo no início deu resultado, porque estava desbloqueando você. Que você sentiu, não tinha nada de processo extraordinário, nada disso. Estava limpando o que estava bloqueado. Muita gente é assim. No início a pessoa sente que está tão bloqueada, que melhora. Se der um beliscão, ela sente. Você está entendendo como é que é? Que já melhorou alguma coisa. Então isso mostra o processo rudimentar da condição inicial da pessoa, do ponto de vista energético. E só conectando com aquela ideia da sinaléstica que o professor falou, né, que tudo acaba vindo para a região da cabeça, essa energia mais sutil, eu senti agora, quando o professor fez exercício, eu sinto ela como mais por aqui, pegando essa região aqui, e a outra parece que sente tudo. É também... É assim mesmo. Uma às vezes vai por atacado no tapa. Entende? E essa é sempre alternante. Ela nunca é contínua. Já essa mais evoluída, ela pode ser contínua. Essa mais evoluída... Ela vai devagar e sempre mais fina, mais sutil e às vezes, raramente, ela é contínua. Uma emissão de energia contínua é mais difícil. Agora, alternante é normal. O professor comentou, né, a questão de que a intenção é que iria modular, mas... A intenção mas... é que mantém tudo sob o processo de energia. A energia não tem inteligência própria. É a sua vontade. Agora, por exemplo... É a intenção que mexe na vontade para você determinar o que você vai fazer. Mas quando o professor fez o teste aqui comigo, o professor mudou a intenção, esse mecanismo aí que eu estou querendo entender. Eu mudo a minha vontade e mudo a intenção. Olha, vamos fazer de novo. Presta atenção. Aqui. Vou fazer agora mais denso e mais demorado. Presta atenção. Ó. Aqui. Então eu faço isso. Ó. Aí, duas emissões. Veja. Você sentiu duas? Senti. Pegando aqui mais na região. Agora vamos uma contínua. Vamos ver. Olha só. Agora. Contínua é muito mais forte, é como se ela alargasse tudo. Já esbranquiçou tudo aqui, seu rosto já some, já muda muito. Agora, pensa bem. Você, por exemplo, se eu ficasse 1 hora em seguida, seja de uma que outra, alguma coisa acontece. Se eu insistir, acaba dando ectoplasmia. Entendeu? O ectoplasma. Aí pode dar efeito físico.
Então é muito difícil, por exemplo, a gente trabalhar com qualquer coisa física, seja natureza morta, um objeto, uma planta, uma pessoa, um sub-humano, um animal, sem a gente mexer na pessoa. Se eu ficar, eu acabo mexendo, não tem saída. Agora, eu não posso estar fazendo isso assim, gratuitamente. Que isso, eu fico invadindo os processos. Tem que ter uma razão. Tem que ter um objetivo positivo, cosmoético. Entendeu como é que é? Entendi. Isso é que aqueles caras lá, já na minha vida, isso desde o movimento espírita tinha gente assim. Val, por que você não fica no lugar o dia inteiro e passa 6 horas só exteriorizando energia? Entendeu? Eu falei assim, não posso fazer isso. Agora veja, isso é estupro evolutivo. Como é que você entende isso? Como é que você vai entender essa? Não é complexo. Vê se tem lógica. Eu estou desafiando vocês, estou espicaçando, provocando. Não, o problema sou eu. Eu com cosmos. Eu ficar 6 horas, eu exteriorizo energia desse jeito. O que vai acontecer? É um estupro evolutivo. Eu vou fazer umas mudanças aí, igualzinho, por exemplo, o negócio da Joaninha. Faltou um predador. Você está entendendo? O ciclo natural de desenvolvimento das coisas eu vou prejudicar de algum modo. Eu sou um predador. Eu só mexo nas coisas até o ponto para a gente viver mais ou menos melhor. Para melhorar a qualidade de vida. Mas eu não posso. Tem aquela outra mulher que é do contrário. Ela chegou para mim, eu era solteiro. Ela chegou e falou assim, eu faço qualquer coisa para você, desde que você deixa viver junto com você. Sovaldo, só uma dúvida. Essa é a mesma coisa. Você está entendendo? A intenção é a mesma. Eu falei assim, é uma bobagem. Você lá pela Santa, você não vai aguentar. Então vai chegar no limite, você vai me dar um pé no traseiro. Isso não dá certo. Entende? Não vai dar certo. Se a intenção é essa, como negócio, não é bom. Era um custo para eu mostrar essa realidade. Agora é gente que entendia da energia, não é gente boba não. É gente passista, etc. há muito tempo. Na hora que o senhor exteriorizou para ele, eu percebi toda a repercussão que eu toquei no caminho. Então passou por aqui. Na linha de tiro. Na linha de tiro, exatamente. Então o que aconteceu? Na hora que o senhor exteriorizou primeiro a energia mais forte, mais densa, ela bateu com toda ele falou que tinha ido, que ele percebeu no holochakra inteiro, no holossoma inteiro. E eu percebi principalmente no cardiochakra. É porque eu estou com algum bloqueio, Não, isso? É porque você é mais sensível aí. Ah. Esse é o seu chakra de maior sensibilidade. Agora, lá na minha terra, o nome é o ponto mais fraco seu. Às vezes não é o mais forte. Se é cardiochakra, é o weakest point. Ele é fraquinho. Então é o ponto de deficiência. Tá certo. Que a pessoa tem que sentir o negócio na cabeça. E a energia mais forte. E como que eu posso corrigir, tentar melhorar esse trabalho? Começar a mexer com maior intelectualidade. Esquecer emoção, etc. Não vai ver mais nada de comédia, nem de romance. Só vai ver documentários sérios, técnicos, de alto nível intelectual. Tudo muda. Tá certo. Tá bom. O caminho é esse. Ok. Entendendo? Agora, essa questão da linha de tiro, você está entendendo? É aquilo que eu falei antes. Se eu estou mexendo a energia daqui para lá, a energia não tem tempo nem espaço. Mas do ponto de vista físico, nós estamos mexendo com energia, que às vezes tem até ectoplasmia, ela pega em toda aquele perímetro, ou parâmetro, ou universo, ou contexto que você esteja mexendo. Entendeu isso? Entendi. Por isso que sempre pega na linha de tiro. Que ali está direcionando, eu faço uma ligação. Lá no fundo, o que eu fiz com o William, eu encapsulei o William comigo. Você está entendendo? Agora, isso é feito naturalmente. Todo mundo é assim. Quem é que está? É você? Sovaldo, só voltando nessa questão da exteriorização que o senhor falou, que tem que ter um limite, senão o senhor faz estupro. Como é que fica isso diante daquele princípio organizador do evoluciólogo e das consciências mais evoluídas? Ele jamais seduz mulher nenhuma. Nem eu. Já pensou? Eu posso bancar aí o nosso amigo que criou a Revolução da Rússia.
Como é que é o nome? Rasputin. Rasputin. Mas eu queria Escuta. entender as nuances desse No processo. ginásio, eu entrei no ginásio, eu tinha 12 anos. 12 anos. E outra coisa, eu era 2 anos mais velho do que a média. Porque naquela época o povo já estava entrando com 10, 11. Entende? Agora, o que se passa? As meninas que estudavam comigo na primeira série ginasial, está entendendo? Tinha umas que gostavam de estudar, porque tinha uma muito inteligente. Uma delas depois foi até atriz da Rede Globo, que negócio todo, morreu faz pouco tempo. Agora, o que é que se passa? Elas tinham a gente tinha uma certa afinidade, estudando as mesmas coisas, naquela idade. E, em parte, comigo, eu tinha um aspecto que, você sabe, mulher adora, né? Aparentemente, eu era o mais pobre. O meu apelido era de Tostão e Vintém. E outra coisa, era do internato. E no internato, pelas minhas roupas, o modo que eu tinha, as coisas que eu tinha, fazer esse cara aí não tem nada. Então, todo mundo ficava com pena do aspecto, principalmente mulher. Ela quer ser a mamãe, ela quer dominar. E outra coisa, numa situação dessa, aquilo no início do princípio do começo das coisas. Ginásio, eu uma pessoa de fora, estou ali no internato, a gente está preso, não tem almoço da família, não tem a mamãe, não tem papai, não tem os irmãos. Então, estou desprevenido. Então, você já viu. Então, as moças vinham e começavam a se insinuar com as coisas. Eu olhava bem para ela, exteriorizava energia. Aí, ela sentiu o negócio, assim, fala, você estudou hipnose? Foi por isso que eles acharam ruim comigo o dia que eu fui defender o processo, que a hipnose era um fato, quase me bateram. Porque o povo todo já tinha medo do processo da hipnose, porque todo mundo ignorava como é que era isso e tal. E era um tal de falar em mesmerismo, no Charcot, aquelas coisas todas que existiam na virada do século XIX para o século XX, né? Então, isso em 1945, 46, era uma loucura. Agora, então, veja, isso eram as moças, naquela idade. Já tinha as coisas todas. Isso me criava um problema enorme. Então, eu era muito sério das coisas, levava tudo sério ali. Outra coisa, muito organizado, tudo certinho para não haver erro de nada. Agora, com isso, eu conquistei o meu cargo, a minha função, meu emprego, conquistei, nunca paguei nada para poder estudar nas faculdades, porque o meu serviço superou aquilo tudo com o tempo. E lá eles me admitiram como funcionário. Se eu não tivesse mexido com essas coisas, eu não teria obtido nada. Você está entendendo? Então, esse processo é muito sério. Agora, seduzir. A coisa mais fácil que tem é seduzir do ponto de vista sensual, sexual ou sexo chacral. Mas é coisa de bicho. Agora, esses romances, por exemplo, inclusive dá o romance de uma rainha, que tem lá o nosso amigo Orencebe, que dá uma rosa vermelha, com aquele negócio, tudo isso. Aquela rosa vermelha é justamente esse livro que eu dou para abrir a porta. Você está entendendo? Agora, a rosa vermelha era para mexer com a Kundalini da mulher. Isso é na época dos egípcios. Já tinha gente, muito antes do russo lá, do Rasputin. Então, quem lê lá, o romance de uma rainha, do Rochester, lá está falando, aquilo é baseado na opção de que tem coisa ali que foi real mesmo, aconteceu. Agora, aqui outra pergunta. Nos encontros semanais de energossomática foi usado o termo saia energética. Não conhece? Caso afirmativo, esclareça, please. Saia energética, eles querem dizer, é o problema da exteriorização maior em torno da pessoa. Eu, às vezes, uso isso já há muitos anos para dizer a saia da noiva. Que é o cara, eu estou aqui, por exemplo, lá em casa era assim, eu estava no 14º andar. Chegava a pessoa, antes dela bater a campainha lá embaixo para o meu apartamento, batia na minha saia, lá embaixo. Eu senti, chegou alguém lá embaixo, quer falar comigo. Lá em casa o povo ficava besta, lá pelas tantas começaram a ficar com medo de mim, eu não falei mais isso. Mas eu sabia o que era, eu chegava na janela para ver, mas é que não adiantava, porque ela era embutido. Mas às vezes você via a hora que a pessoa estava entrando. É o fulano que está aí.
Então, veja, isso é que é a saia da noiva. É muito maior do que a saia, isso aí. Essa saia que estão falando aí é uma saia justa, né? A minha saia da noiva é aquela comprida. Essa aqui é godê. A outra é a saia comprida. Essa não é godê, não. Perceba as consciências próximas a mim. Às vezes é uma sensação de frio, mas a maior parte é um zumbido no ouvido e uma forte pressão na cabeça e no frontal. Chego às vezes em ver a pessoa, geralmente é o rosto, depois é que vejo o resto, o corpo, o vestimento, o lugar onde a consciência está. A minha pergunta, o que eu estou deixando de fazer ou faço errado? Pois dificilmente elas falam, ficam me olhando e me seguindo às vezes. Não tenho medo, mas me incomoda a sensação de ir para outro ambiente da casa e abrir a porta e dar de cara com elas. Primeira coisa, não tenha medo. Exterioriza energia. Você está com a clarividência já mais avançada, bem mais avançada do que a média. Agora, não fique assediada com isso. Domine o processo, que nesse nível agora já é fácil de dominar. Tenha confiança na sua energia. Agora, o que eu indico para você, que recomendo, mais importante, e de imediato, estado vibracional todo dia. Até você dominar bem o processo. Porque com isso você exterioriza energia, você põe cada consciência dessa no lugar. Lá pelas tantas você pode olhar para ela, julgar a energia e falar assim, ó, mostra quem você é. Se for uma concener, uma energia, ela vai falar. Se é um assediador, ela não tem jeito de esconder. Se for uma paradora, ela vai até rir para você, te dar uma mensagem, qualquer coisa. Então vale a pena estudar. Poderia me explicar como surge uma consciência? Se é a primeira vez que ela está aqui na Terra, de onde ela veio, como é o processo de surgimento enquanto consciência? Olha, nós já respondemos essa pergunta 3 vezes aqui. A consciência, como surgir, nós não sabemos. Agora, a gente sabe como é que aparece vírus, germe, protozoário, é aí que tem. Isso é o princípio consciencial. Ele começa assim. Pensa bem, na sua boca tem um bocado de bactéria. Você já foi isso. Então, hoje você é uma pessoa bem mais complexa. É um ecossistema dentro do cosmos. Agora, outra coisa. Se é a primeira vez que está aqui na Terra, olha, a maioria não é a primeira vez, não. Já vem já de muito tempo. Agora, a primeira vez é quando tem extraterrestre, que a pessoa não conhece nada, do jeito que tinha o EM. Que ele era contra até as coisas quadradas que nós temos aqui. Queria que fosse tudo redondo, porque no planeta dele era assim. Tem essas coisas. Tem disso. É o processo da geometria que estava influindo nos instintos dele. Então, o problema todo é esse. Para saber, saia do princípio seguinte. Todo mundo já teve muitas vidas, milhares de vidas nesse planeta. E fica por aí, que é o melhor. Você vai acertar mais do que errar. Favor detalhar a técnica da quantificação da qualidade. Olha, nós já andamos falando isso aqui. Agora, o problema todo é o seguinte. Vamos pensar só no seguinte. Você tem uma qualidade. Vamos supor, você desenha muito bem. Desenho. Mas você estudou, então, xilogravura. Mas você ainda não sabe pintar, por exemplo, uma boa marinha, feita com muitas cores, etc. Tal. Então, você pode melhorar essa sua qualidade através da quantidade dos seus skills, dos seus talentos. Daí a pouco você é capaz de fazer retrato dos outros, fazer uma paisagem, uma marinha, fazer alguma coisa mais detalhada, ou bancar o desenhista de ciência. Vai pegar uma folha e reproduzir a folha lá da época do Humboldt, com as coisas todas. Então, isso tudo pode ser feito. Com isso, a pessoa está melhorando a qualificação da vocação artística como desenhista dela. Existe desenhista, o quadrinista, o pintor. Existe, por exemplo, o designer. Tudo é dentro desse processo. O caricaturista, o croquis. Não é isso? Então, é por aí. Estou acompanhando com frequência a tertúlia. E desde o início eu fico arrepiada. E às vezes com vontade de chorar. Agora, por exemplo, que o exercício que o senhor fez, sentiu emoção na hora. E meu, não sei o que é isso aqui, travou por alguns segundos. O senhor tem alguma ponderação sobre isso? Olha, tudo indica que você é uma esponja. Você pega a energia do que acontece em torno de você.
corrija esse processo e domine o seu micro-universo consciencial do ponto de vista da energia. Você não pode estar com esponja aí, chupando tudo quanto é energia que tem por aí, e ainda sentindo emoção com isso. Primeira coisa, deixe de chorar quando for ver novela. Domine o processo. Raciocine sobre os assuntos. Pondere. Olhe a lógica. Estude coisa mais séria. Eu te recomendo pegar os 700 experimentos e ver os experimentos que tem lá. Isso vai melhorar o seu lado emocional. Você tem que dar um jeito de pegar o mental soma, que é o corpo do discernimento, e sufocar o psicossoma, que é o corpo dos instintos com isso. Isso é que é o ideal. Essa é a minha ponderação para você. Você já deve ter capacidade para isso. Pelo que eu estou vendo, você está muito sensível. Outra coisa, a gente não deve julgar a sensibilidade de esponja fora. Tem que tirar partido, proveito disso. Não é acabar com isso para ser outra coisa. Não é isso, não. É usar isso para aumentar tudo que a gente já tem. Então, é outra condição muito diferente. Vocês estão entendendo? Hein? É dominar a energia. Esse é que é o caminho. Olha, nós tivemos até agora 19 perguntas aqui de fora, tá? Dos internautas hoje. Agora, eu queria... Hoje tem algum recado? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Hoje é terça-feira, tá certo? Nós vamos ter, no sábado, banco energético. E no domingo, dieta frutariana. Agora, hoje, nós temos aí 13 verbetes para vocês selecionarem, tá certo? Depois nós teremos 3 recados, pedimos que vocês fiquem mais 5 minutinhos, tá? Reinalda, OIC e Megastore. Obrigada. Ok, todos com papel, posso começar? Então, verbetes novos. Banco de leite humano, nível desenvolvimental, princípio coloquial, técnica da cesta. Verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorexis, presumibilidade e refinamento formal. Reinalda. A Evolucim, dentro da Semana da Saúde Consciencial, está promovendo uma oficina sobre ideias inatas, na quinta-feira, dia 4, das 15 às 18 horas. E convido a vocês todos e todas a virem participar, porque é uma oportunidade de nós descobrirmos as nossas ideias que se revelam desde criança e pode ser uma herança que nós trouxemos do nosso período intermissivo. Aguardamos a todos lá no discernimento. Muito obrigada. Ali. Pessoal, a nossa programação da Semana da Saúde sofreu algumas alterações. No dia 3/9, que seria das 15 às 18 horas, a reaprendência apresentaria aí os subsídios à docência, está passando para o dia 4, quarta-feira, no mesmo horário. Tá? Das 16h30 às 18 horas, no dia 3/9, não terá a palestra Dinâmica Assistencial Paraterapêutica da ARACê. Tá? Eles tiveram um compromisso sério e nos pediram para cancelar. A OIC estará fazendo a inauguração do campus no dia 5/9, às 19h30. Estamos convidando a todos a participar. Terá um coquetel saudável e contamos com a presença de todos, tá? Para dar lá 5/9, sexta-feira, tá? Às 19h30. Começará com uma perspectiva do desenvolvimento da OIC e depois será aí o coquetel, tá? Posso? Gente, lançamento, tá? E um outro convite que nós queremos fazer a todos vocês que participam da tertúlia, amanhã às 15 horas terá uma visita técnica ao campus, tá? Com o transporte depois da tertúlia.
Às 15 horas terá transporte, terá pessoas lá fazendo a apresentação dos ambientes, e quem que estiver interessado é só participar e terá o transporte aqui na frente, tá certo? Então, é isso aí que nós queríamos falar com vocês. Gente, eu queria Obrigada. lembrar e agradecer aos internautas que são teletertulianos, que hoje nós tivemos 19 questões vindas de fora. E nós tivemos 17 votos na eleição. De modo que isso tem aumentado, e eu quero agradecer a participação de todas essas personalidades. Nós estamos nos preparando para enfrentar, portanto, a emissora de rádio, a televisão, junto com esses internautas todos. Isso aqui enriquece as perguntas, o questionário, o nosso estudo, enfim, o omni-questionamento, nós estamos nele. Muitas graças para todos. E lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos tertúlia aqui no CEEC. Eu queria só avisar vocês que o livro A Euforia Perpétua chegou na Mega Store, R$ 36,00. A gente está vendendo com 10% aqui para todos aqui de Foz do Iguaçu, tá ok? E também os livros do pai, que é o Meditações Cartesianas e a História do Espiritismo, que foi um livro que a gente encontrou uma certa dificuldade para achar, tá ok? O verbete votado é Mini Morexis com 7 votos, amanhã tertúlia. Obrigado, boa tarde.